Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. A nossa mini aula de hoje é dedicada ao tema equilíbrio químico, né? Equilíbrio químico que é um tema fundamental, né, para que nós possamos entender, por exemplo, o pH de soluções de ácidos fracos e de bases fracas, para que nós possamos entender o comportamento das soluções tampão, né? Para que nós possamos compreender também a chamada hidrólise salina, etc. Né? O equilíbrio químico heterogêneo, e nesse caso seria heterogêneo, vai se refletir também na solubilidade molar, na constante do produto de solubilidade de uma série de sais, né, pouco solúveis, e essa baixa solubilidade vai permitir, né, a precipitação de determinados elementos a partir da formação de compostos insolúveis, né, uma precipitação seletiva inclusive, etc. Enfim, terá aplicação aí em química analítica qualitativa e quantitativa, né, chamada análise gravimétrica, sem falar, é claro, da relevância no que diz respeito à síntese dos mais variados compostos, né, do seu efeito e relevância no que diz respeito a temas de fundamental importância para a indústria química, para a engenharia química, etc. Nossa mini aula nós teremos, né, algumas considerações gerais sobre o equilíbrio químico, falaremos sobre constante de equilíbrio, os fatores que a afetam, equilíbrio homogêneo, ácidos e bases fracos, tampões, na verdade não está nessa aula aqui, está em outros vídeos aí no canal, tá certo? Nós falaremos aqui um pouquinho sobre equilíbrio heterogêneo e a chamada constante do produto de solubilidade, né? KPS, tá certo? Mas enfim, com exceção de exemplos específicos ali de ácidos e bases fracos, de solução tampão, né? Esse tipo de equilíbrio homogêneo, os outros aspectos todos fundamentais da temática equilíbrio químico serão aqui devidamente abordadas, tá certo? E como de resto já dissemos em outros vídeos, quer dizer, isso aqui é um resumo, né? É claro que algumas informações mais permanecem de fora. A ideia é dar, né, uma coesão e coerência e apresentar os aspectos básicos, os aspectos essenciais do conteúdo. E é claro que a resolução de exercícios é que irá expandir, né, a nossa habilidade, é que irá nos propiciar aí a necessidade de pensar um pouco melhor, inclusive sobre a parte teórica, sobre os aspectos conceituais do conteúdo. Tá certo? Bom, eu tenho o equilíbrio químico que se estabelece quando reagentes não se convertem completamente nos produtos, né? A partir de um certo número de mols de produtos formados, os produtos começam a reagir entre si, né? Ou enfim, ou degradar-se, no caso se for um produto único, como seja, e a restituir então os reagentes. Quer dizer, a existir uma reação direta no sentido reagentes-produtos e passa também a existir uma reação inversa no sentido produtos-reagentes. Quando a velocidade de ambas as reações tornam-se iguais, quando as concentrações de reagentes e produtos não mais variam ao longo do tempo, eu digo então que um estado de equilíbrio, um equilíbrio químico foi estabelecido, né? Mas é por isso que o equilíbrio químico é dito como sendo um equilíbrio dinâmico e não um equilíbrio estático. Uma vez atingido o estado de equilíbrio, concentrações de reagentes e produtos não mais variam, porém, elas permanecem constantes, não porque as reações direta e inversa tenham deixado de acontecer. As concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes, na verdade, porque a velocidade das reações direta e inversa, né, se tornaram iguais. E é isso que está refletido aí, grosso modo, né, nesse diagrama. Tá certo? A concentração do produto aumenta até que atinja um patamar no qual não mais varia. A concentração dos reagentes diminui até que atingem também um patamar no qual não mais variam, né? O ponto no tempo, né, a partir do qual a concentração de reagentes e produtos não mais variam, permanecem constantes, caracteriza, configura o estabelecimento de um equilíbrio químico, né? E conhecendo então as concentrações de reagentes e produtos no equilíbrio químico, uma vez estabelecido, uma vez presente um estado de equilíbrio, eu vou poder então calcular a chamada constante de equilíbrio, constante de equilíbrio, né? Normalmente representada pela letra K, né?
pela letra K, tá certo? Mas enfim, o diagrama que aí aparece, né, é típico, é didático, né, é ilustrativo, pedagogicamente ilustrativo, da ocorrência de um equilíbrio químico, ou de um sistema no qual um estado de equilíbrio químico estabeleceu-se. Bom, graficamente, numa equação química, a existência de um estado de equilíbrio é representado por uma dupla seta. Como é que eu escrevo, então, a constante de equilíbrio, né, para qualquer reação? Produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, sendo que cada uma dessas concentrações de produtos e reagentes está elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, tal como estabelecido, né, pela equação química devidamente balanceada. Certo? Então, as concentrações que aparecem aí entre colchetes necessariamente são concentrações em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, tá certo? Mais rigorosamente falando, e vocês vão ver isso nas disciplinas específicas de fisicoquímica, eu teria que falar aí não em concentrações molares, mas em atividades, aí teria que falar em coeficiente de atividade, etc. Mas, enfim, no limite, por assim dizer, para soluções diluídas, né, tudo se reduz aí a concentrações molares. Nesse formato, digamos, com esse grau de entendimento, né, que consideraremos aqui a questão. Então, produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, sendo que cada uma dessas concentrações estará elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, né? E esse coeficiente estequiométrico, é claro, é aquele estabelecido, né, pela equação química devidamente balanceada. Então, as concentrações são necessariamente em quantidade de matéria, tá certo? Como cada uma dessas concentrações, né, por convenção, estaria dividida por uma concentração padrão, 1 mol por litro, etc. e tal, enfim, as unidades se cancelam de forma tal que, via de regra, né, as constantes de equilíbrio são adimensionais, você expressa apenas um número, não há unidades, tá bom? Mas, enfim, dando um exemplo específico para essa reação, né, os produtos, ok? Produto da concentração molar dos produtos, dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, ou do reagente, nesse caso é uma apenas, e cada uma dessas concentrações está elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, né? A concentração de NO2 está elevada à quarta potência, a concentração de N2O5 está elevada ao quadrado. Perfeito? Não podemos nos esquecer disso, né? Bom, então, se K for igual a 1, né, nenhuma das reações, nem a reação direta, nem a reação inversa é favorecida, nenhuma das direções aí, né, de reação é favorecida, né? Se K for muito menor do que 1, a reação inversa é que é favorecida, né? E se K for muito maior do que 1, a reação direta é que é favorecida. Quer dizer, um estado de equilíbrio ainda não foi estabelecido, né? Um estado de equilíbrio ainda não teria se estabelecido, porque você pode eventualmente começar no sistema só com os reagentes, você pode começar no sistema reacional só com os produtos, né? E tanto num caso quanto no outro, o sistema irá tentar acomodar-se, né? Irá tentar acomodar-se até que um estado de equilíbrio seja estabelecido, né? Enquanto esse estado de equilíbrio não for estabelecido, aquele quociente ali, né, produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, cada uma dessas concentrações elevadas ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, enquanto esse estado de equilíbrio não for estabelecido, K estará distante, para mais ou para menos, como seja, né, do seu valor, né, do valor atingido, né, quando realmente um equilíbrio se estabelecer. Bom, propriedades, né, por assim dizer, da constante de equilíbrio. De novo, né, produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, cada uma dessas concentrações elevadas ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, ou seja, antes de escrever a expressão da constante de equilíbrio, precisamos, por certo, balancear a equação, né, porque só quando a equação estiver devidamente balanceada é que nós teremos
que nós teremos condições, né, de determinar quais são, afinal, esses coeficientes estequiométricos, é claro, e quais serão as potências às quais, né, concentrações molares de produtos e de reagentes estarão eventualmente elevadas, né, na expressão da constante de equilíbrio. Tá certo? Um detalhe importante que a gente vai mencionar mais adiante, né, podemos também escrever, né, a expressão da constante de equilíbrio utilizando outros valores que não as concentrações molares, mas enfim, está num slide aí um pouco mais adiante. Né? O objetivo aqui era só relembrar como escrevemos, afinal, né, uma expressão de constante de equilíbrio. Bom, estou considerando a reação direta, mas e para a reação inversa? Né? Qual será o valor da constante de equilíbrio para a reação inversa? E lembrar que essas propriedades, né, por assim dizer, da constante de equilíbrio são todas consequências matemáticas, né, do fato de como, né, a expressão da constante de equilíbrio é escrita. Mas, enfim, a constante de equilíbrio para a reação inversa é simplesmente o inverso da constante de equilíbrio para a reação direta. Né? Então, a constante de equilíbrio para a reação inversa é o inverso da constante de equilíbrio para a reação direta. Se você multiplicar os coeficientes, né, estequiométricos da reação, né, em reagentes e produtos por um certo número, né, inteiro ou não, né, o que vai acontecer, e é uma consequência meramente matemática, né, de como a expressão da constante de equilíbrio é escrita, é expressa, você então elevará a constante de equilíbrio dessa reação cujos coeficientes estequiométricos foram multiplicados aí por um certo fator, será a constante de equilíbrio da reação que você tinha antes de multiplicá-la por esse fator, a mesma constante elevada ao fator que você utilizou, né, para multiplicar os coeficientes estequiométricos da reação. Se você somar duas ou mais reações, e muitas vezes você faz isso, né, você tem etapas de reação e você quer a reação global. Então você soma, por assim dizer, as etapas. Né? Se você considerar a constante de equilíbrio de cada uma dessas etapas, a reação global, a reação resultante, né, da soma dessas reações individuais, a constante de equilíbrio para essa reação global será, em verdade, o produto, né, o produto das constantes de equilíbrio para essas reações individuais. E isso, de novo, né, é meramente uma consequência matemática de como a constante de equilíbrio está expressa. Bom, mas se eu tiver aí, tanto em reagentes quanto em produtos, substâncias que estão no estado gasoso, né, pode ser muito mais interessante expressar a constante de equilíbrio, né, escrever a constante de equilíbrio, não utilizando concentrações molares. Se bem que se eu conhecer o número de mols e o volume, né, que esse gás está ocupando, o volume do recipiente, eu também posso, evidentemente, é claro, calcular a concentração molar de um gás. Mas se eu tenho gases, pode ser muito mais interessante expressar, então, em vez de concentrações molares, pressões parciais. E é isso que está apresentado aí, tá certo? Nesse slide. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Aí seria o produto das pressões parciais dos produtos, dividido pelo produto das pressões parciais dos reagentes, e cada uma dessas pressões parciais elevadas ao respectivo coeficiente estequiométrico daquele reagente ou daquele produto, e esse coeficiente estequiométrico foi estabelecido uma vez que você balanceou devidamente a equação. Né? Então, se eu tiver gases em reagentes e produtos, eu posso escrever, expressar a minha constante de equilíbrio utilizando valores de pressão parcial, né, em vez de valores de concentrações molares. Bom, mas essas constantes de equilíbrio, né, obtidas utilizando-se valores de pressões parciais podem ser relacionadas, né, podem ser convertidas naquelas constantes de equilíbrio calculadas utilizando-se valores de concentrações molares e vice-versa. Né? As constantes calculadas a partir de concentrações molares podem ser convertidas na sua equivalente constante calculada a partir de valores de pressão parcial. A resposta é sim. Né? O que esses slides apresentam aí é a dedução da equação, né? Mas ficando apenas com a equação obtida, Kp é igual a Kc multiplicado por Rt, R é a temperatura em Kelvin, R é a constante universal dos gases, elevado a ΔN. Né? Em alguns textos vai aparecer ΔNG. Esse ΔN nada mais é do que o somatório do número de mols de produtos no estado gasoso menos
somatório do número de mols dos reagentes no estado gasoso. Somatório do número de mols de produto no estado gasoso menos somatório do número de mols de reagentes no estado gasoso. Né? Se esse ΔN for zero, evidentemente Kp seria igual a Kc. Né? RT elevado a zero é igual a 1, e aí Kp seria igual a Kc. Tá certo? Mas enfim. E aí um exemplo, então, né? Quando você tem a reação entre monóxido de nitrogênio e oxigênio, produzindo NO2, né? Você tem o valor de Kp. Qual seria o valor de Kc? Né? Simplesmente aplicou-se, né, a equação apresentada anteriormente. Né? Então, Kc igual a Kp dividido por RT elevado a ΔN. Né? ΔN, número de somatório de número de mols de produto no estado gasoso, menos somatório do número de mols de reagentes no estado gasoso, e calcula-se então aí o valor de Kc a partir do valor de Kp. Né? Então vamos lá. Bom, ok, é um quociente, né? A expressão da constante de equilíbrio, que vem aí da chamada lei da ação das massas, né? É um quociente. Né? Q. Bom, se Q for menor do que K, né? A reação seguirá, ainda prosseguirá para a direita, né? Em direção à formação dos produtos. Se Q for menor do que K, a reação seguirá aí para a esquerda, né? Na direção da formação dos reagentes. Eu posso estar começando só com reagente ou só com produtos, né? E de qualquer forma o estado de equilíbrio será atingido. E se Q for igual a K, evidentemente eu tenho aí um estado de equilíbrio, o equilíbrio foi atingido. Ou seja, se o valor desse coeficiente, né? Concentração molar dos produtos, ou pressão parcial, como seja, dividido pelo produto, a concentração molar dos reagentes, ou pressão parcial elevada dos coeficientes estequiométricos e tal. Se esse valor é maior ou menor do que a constante de equilíbrio, eu sei então em qual direção que a reação ainda está prosseguindo, né? Se é no sentido reagentes-produtos ou no sentido produtos-reagentes. E isso, evidentemente, é meramente uma consequência matemática, né? Do fato de como a expressão da constante de equilíbrio é escrita, é formulada. Tá certo? Os fatores que afetam o equilíbrio e o próprio equilíbrio, né? Enfim, surgem aí atrelados ou originam, no fim das contas, o chamado princípio de Le Chatelier, né? Formulado por Henri-Louis Le Chatelier, que diz simplesmente que quando um sistema ele está num estado de equilíbrio, qualquer perturbação nesse sistema, né, será compensada no sentido de que o sistema irá deslocar-se, né, irá rearranjar-se, por assim dizer, de forma tal a que o equilíbrio se restabeleça mais uma vez. E essa perturbação no sistema pode ser acrescentar ou retirar reagente, acrescentar ou retirar produto, aumentar a temperatura, aumentar ou diminuir a pressão, aumentar ou diminuir a temperatura, enfim. Né? Bom, efeito da concentração, né, sobre o estado de equilíbrio. Bom, se eu aumento a concentração dos produtos, evidentemente eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de que essa concentração que eu em excesso, né, seja diminuída. Isso vai acontecer com parte dos produtos se convertendo nos reagentes, a reação vai se deslocar para a esquerda. Por outro lado, se no sistema em equilíbrio eu acrescento mais reagentes, né, ou reagente nesse exemplo, o sistema vai se deslocar no sentido de consumir esse excesso de reagente, a reação vai se deslocar na direção da formação de mais produto. Né? E aí o que nós temos é um resumo, né, dos efeitos das alterações na concentração sobre o equilíbrio. Né? Enfim, de novo, são consequências matemáticas, no fim das contas, do fato. É claro que, digamos, há a físico-química, né, o princípio de Le Chatelier por trás, mas essa questão C, né, Q é maior que K ou menor que K, isso é uma consequência matemática, no fim das contas, de como está formulada, né, a expressão da constante de equilíbrio. Tá certo? É só ler aí, né, e, enfim, raciocinar em cima do sistema. Tá certo? Mas, enfim, um aumento na concentração de um ou mais dos reagentes, né, significa dizer que, nesse caso, Q se tornaria menor do que K, causa o deslocamento da reação para a direita, né, no sentido de formação dos produtos. Um aumento na concentração de um ou mais dos produtos, que significaria que Q seria maior do que K, né, causaria um deslocamento da reação na direção dos reagentes, né, no sentido de consumir então, o excesso dos produtos.
né? E aí você teria também os consequentes efeitos, né, do decréscimo das concentrações de reagentes e produtos. Bom, efeito da pressão e do volume, né, sobre o estado de equilíbrio, né? Isso vai ser mais fundamental, é claro, se eu estiver lidando com gases, né? E aqui sólidos e líquidos são muito pouco compressíveis ou virtualmente incompressíveis, né? Enfim, na maior parte das situações, pelo menos, né? Mas se eu tiver aí diminuição de volume ou aumento de volume, aumento de pressão ou diminuição de pressão, né, isso fatalmente irá se refletir aí na constante de equilíbrio, né? Se eu, por exemplo, aumentar o volume, uma diminuição do volume, faz com que a reação se desloque na direção, né, em que eu tenha um menor número de mols de partículas do gás. Tanto pode ser na direção dos reagentes ou dos produtos, né? Já um aumento no volume causa um deslocamento na direção para reagentes ou produtos, como seja, né, na direção em que me permita aí ter no sistema um número maior, né, de mols de partículas do gás. Mas se eu diminuo o volume, quanto menor o número de partículas que eu tiver, melhor. Se eu aumentar o volume do sistema, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de aumentar o número de partículas no sistema, né, de forma tal a compensar a pressão, né? Perfeito? A consequente, né, aumento e diminuição da pressão de acordo com a variação do volume do sistema. Bom, efeito da temperatura, né? Se eu tiver uma reação exotérmica, ela libera calor, e para fins de raciocínio, né, nesse caso considerar o calor como sendo um produto ou como sendo um reagente, né, é interessante. Então, se eu tenho uma reação que é exotérmica, eu removo o calor do sistema, eu estou favorecendo a que mais calor seja acrescentado, mais energia seja acrescentada ao sistema, e se a reação é exotérmica, isso implica que eu estou favorecendo a que a reação se desloque na direção dos produtos. Por outro lado, se a reação é endotérmica, se ela consome energia, né, e se eu removo calor do sistema, na verdade eu estou dificultando a ocorrência da reação e eu estou, portanto, favorecendo a que os reagentes não se convertam em produtos, ou estou favorecendo que mais produtos convertam-se em reagentes. Então perceba-se que, né, conhecendo reagentes e produtos, balanceando a equação química e raciocinando, né, com tranquilidade sobre a natureza do equilíbrio, é fácil perceber, né, é fácil não se equivocar sobre quais serão, afinal, os efeitos, né, das variações de concentração, temperatura, pressão, que seja, sobre o sistema. E o que nós temos aí, no caso, é aquela reação anterior, né? Perfeito? E lembrei, nesse caso ainda há vantagem, né? O reagente é incolor e o produto é um gás castanho, né? Essa mesma reação, pessoal, como tem número de mols aí nos reagentes e produtos, essa mesma reação também é usada para ilustrar o efeito da pressão, da variação da pressão sobre o sistema. Mas nesse caso aí, se está interessado em ilustrar o efeito aí da temperatura, né? É uma reação que requer calor para acontecer, né? Então, se eu diminuo a temperatura do sistema, eu dificulto a reação, né? Se eu acrescento calor ao sistema, eu favoreço a reação. Como o produto é castanho e como o reagente é incolor, fica fácil perceber, né, visualmente inclusive, né, se eu estou ou não a formar uma maior quantidade de produto, né, quando aumento ou quando diminuo, se for o caso, a temperatura do sistema. Conforme já mencionado, mas reforçando, como essa reação tem número diferente de mol nos reagentes e produtos, né, ela também, e são gases, né, então ela também é muito utilizada para estudar aí o efeito da variação da pressão sobre o sistema. E aí o que nós temos é um resumo, né, dos efeitos da temperatura sobre o equilíbrio, né? De novo, é só ler com calma, né? Parar aí o vídeo se for o caso, né? Ler com calma, mas enfim. Claro, né, a físico-química por trás, o princípio de Le Chatelier envolvido, a termodinâmica, né, do sistema aí a ser considerada, mas de um ponto de vista de deslocamento, né, se vai para a direita ou para a esquerda, enfim, a reação em direção a produtos ou reagentes, isso é meramente uma consequência matemática de como a expressão da constante de equilíbrio está formulada, né? Mas enfim, aumentar a temperatura
no caso de uma reação exotérmica, se a reação for exotérmica, né, faz com que o equilíbrio se desloque para a esquerda, né, em direção aos reagentes. A reação libera energia. Eu estou fornecendo energia ao sistema, eu estou dificultando, né, que a reação se desloque na direção dos reagentes. Já se a reação é exotérmica, mas eu diminuo a temperatura do sistema, eu favoreço a liberação de calor, eu favoreço, portanto, que a reação se desloque na direção da formação de mais produtos. Né? Conforme a gente vai ver mais adiante em algum momento, é um raciocínio absolutamente análogo, né, ao que você formula na questão referente ao efeito do íon comum. Né? Então, para fim de raciocínio nesse caso, encarar o calor, a energia liberada ou consumida pela reação, como sendo um produto ou um reagente, conforme seja, é altamente interessante. Né? E aí depois vem as consequências, né, de aumentar ou diminuir a temperatura no caso de uma reação endotérmica. Né? Se a reação é endotérmica, evidentemente os efeitos serão inversos daqueles, né, que se observa na reação exotérmica. Bom, mas vamos lá. Nesse caso eu tenho um gás, CO, produzindo CO2 e carbono. Esse é o exemplo, é a nossa reação. Bom, ok, produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, cada uma das reações elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Mas nesse caso aí está sendo afirmado que colocar o carbono, né, lá nos produtos estaria incorreto. A expressão correta que aparece aí em preto, né, na parte de baixo aí do slide. Mas por que isso? Né? Isso vale para essa reação e para outras. Né? Por que isso é assim? Né? Por que não é correto colocar aí, nesse caso, a concentração do carbono? Ora, a concentração molar de sólidos puros e de líquidos puros, estamos a falar de líquidos puros, não soluções, né? Concentração molar de sólidos puros e de líquidos puros não aparecem ou não são expressos na expressão da constante de equilíbrio. Por quê? Concentração molar de sólidos puros e de líquidos puros são constantes. Ora, se eu estou escrevendo uma constante, estou tentando obter experimentalmente como seja o valor de uma constante, a constante de equilíbrio, e se eu tenho concentrações ali, no caso de sólidos puros e líquidos puros, que são constantes, se essas concentrações são constantes, eu posso embutir esses valores no valor da própria constante de equilíbrio. Né? Então, quando eu escrevo uma expressão da constante de equilíbrio, se eu tiver um sólido puro ou um líquido puro, a concentração molar desse sólido puro ou desse líquido puro não é expressa, não aparece, não é escrita no valor da constante de equilíbrio, porque essa concentração é constante e, na prática, ela já estará embutida, né, ali no cálculo, no valor que será obter no final, o valor experimental, que será obter para a constante de equilíbrio. O que nós tínhamos ali anteriormente, né, no slide, era aquele equilíbrio ilustrado, tá certo? No sentido de que, né, a concentração permanece constante. Se você dividir o número de mols pelo volume ocupado por um certo número de mols de um líquido ou de um sólido puro, você vai verificar que esse valor é constante. Né? E aí um outro exemplo, aí no caso você tem água líquida, né? Então líquido puro de novo também não aparece na expressão da constante de equilíbrio, né? Porque as concentrações molares de sólidos ou líquidos puros são constantes, né? E esses valores constantes ficarão embutidos, né, no próprio valor da constante de equilíbrio. E em se tratando de equilíbrio heterogêneo, equilíbrio no qual um sólido aparece, né? E nesse caso é um sólido em equilíbrio com seus íons em solução, estamos a falar em solubilidade, nós temos a chamada constante do produto de solubilidade, que se escreve do mesmo jeito, né? Produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, cada uma das concentrações elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, etc. Mas nesse caso, você tem um sólido em equilíbrio com os seus íons em solução, normalmente uma solução aquosa. Bom, mas se a concentração molar de um sólido puro é constante, e por isso não é expressa na expressão da constante de equilíbrio, seu valor já estará embutido, na verdade, né, no valor experimental da constante de equilíbrio, nesse caso KPS, que vai ser calculada. Então, em se tratando de constante produto de solubilidade, a expressão será simplesmente o produto da concentração molar dos íons em solução, né, de cada um deles, com essas concentrações, é claro, elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Tá certo? Então, em se tratando de KPS,
e o KPS, um produto de solubilidade, né, vai se estabelecer quando você tiver o sólido, ainda que uma quantidade ínfima, mas enfim, o sólido puro em equilíbrio com os seus íons em solução. Então a expressão se reduz, né, ao produto da concentração molar dos íons em solução. E aí nós temos valores de KPS para uma série de sais, tá certo? Mas conforme vai ser comentado um pouquinho mais adiante, está aí num outro slide, para eu dizer se o sal A ou o sal B, né, comparar A com B com C e dizer qual dos três, por exemplo, é o menos solúvel, em princípio não é correto simplesmente calcular os valores, comparar, perdão, os valores de KPS, né? Você deve comparar, na verdade, os valores de solubilidade molar, né? Agora, se você tiver sais, sei lá, cloreto, brometo e iodeto de prata, são todos 1 para 1, um cátion para um ânion. A expressão do produto, perdão, a expressão da constante de equilíbrio para todos eles tem o mesmo formato matemático, né? Então, as mesmas tendências que você vai observar nos valores de solubilidade molar são as tendências que você vai observar nos valores de KPS. E aí, então, sim, simplesmente comparar valores de KPS para dizer qual sal mais solúvel ou menos solúvel seria correto, tá? Mas se eu tenho um sal que é 1 para 1 e o outro que é 1 para 2, ou que é 1 para 3, ou que é 2 para 1, né? E aí comparar com 1 para 1 e dizer, olha, esse aqui tem o menor KPS, então esse é o menos solúvel, não é correto, né? Agora, se você tiver sais, né, que tem a mesma expressão do KPS, aí você pode só comparar os valores de KPS. Mas o correto para dizer quem é mais solúvel, quem é menos solúvel, é comparar os valores de solubilidade molar, né? E aí, no caso, você tem um sal pouco solúvel, cloreto de prata, em equilíbrio com seus íons em solução, né? E pede-se então para você calcular os valores de KPS, né? Concentração molar da prata e do íon prata e do íon cloreto eu não conheço, são incógnitas. Eu poderia representar por X, né? Mas em muitos textos os autores preferem representar por S, S de solubilidade, né? Ou de solubility, né? Enfim, nos textos em inglês. Mas de qualquer forma, é a letra S. Mas enfim, é a concentração molar nesse caso da prata, concentração molar dos íons cloreto. Eu não sei quais são essas concentrações no primeiro momento, mas eu sei que elas são iguais. Então, KPS nesse caso é igual a S2, então S é igual a raiz quadrada de KPS. Se eu conheço o valor de KPS por cloreto de prata, eu posso saber qual será, no equilíbrio, as concentrações tanto de íon prata quanto de íon cloreto. Nesse caso, inclusive, serão iguais, né? Fazendo as contas aí, 1,33 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Mol por litro. Como é concentração molar, né? Eu sei que é em mol por litro, né? Qual é a unidade do KPS? Se a concentração molar é mol por litro, né? Enfim. E aí, então, aquilo que a gente mencionou ainda agora, né? KPS versus solubilidade, né? Eu tenho sais aí 1 para 2, um cátion para 2 ânions, ou 1 para 1, né? Um cátion para um ânion, né? E quando eu comparo valores de KPS e valores de solubilidade molar, né? Eu percebo que muitas vezes quem tinha o KPS maior, na verdade, tem uma solubilidade menor, né? Então, aquilo que eu mencionei ainda há pouco, o correto não é simplesmente comparar valores de KPS para dizer quem é mais solúvel e quem é menos solúvel numa série aí de sais. Você tem que comparar valores de solubilidade molar. Aí sim, quem tiver maior solubilidade molar é o mais solúvel, quem tiver menor solubilidade molar, naquele rol de sais que você comparou, será o menos solúvel, tá certo? Mas se eu tiver sais aí todos com a mesma estequiometria, né, 1 para 1, 1 para 2, né, um cátion para um ânion, por exemplo, né, os aletos aí de prata, né, posso comparar simplesmente os valores de KPS deles para dizer qual é o mais solúvel, qual é o menos solúvel, porque a expressão na constante de produto de solubilidade para todos eles tem exatamente o mesmo formato matemático, né? Então, vá lá, comparar valores de KPS nesse caso seria equivalente a comparar valores de solubilidade molar, as tendências são as mesmas, né? Mas é preciso, na verdade, comparar valores de solubilidade molar. Aí, mais um exemplo, né? Nesse caso, um sal que é 1 para 2, um cátion para 2 ânions, né? KPS aí, nesse caso, vai ter uma expressão matemática, é claro, diferente, né, do que teria para um sal 1 para 1. Né? E é preciso levar isso em conta, né, na hora de comparar, enfim, qual é o sal mais solúvel ou qual é o menos solúvel. Nesse caso, foi um problema do mesmo gênero do anterior, né? Fornecido KPS, calcule, né, a solubilidade molar, tá certo? Bom, efeito do íon comum, né?
Se eu tentar dissolver um sal pouco solúvel em água pura, isso é uma coisa. Se eu tentar dissolver um sal pouco solúvel numa solução aquosa na qual um cátion ou um ânion desse sal já está presente, evidentemente a solubilidade será dificultada. Da mesma forma, se eu tenho uma solução desse sal pouco solúvel e eu acrescento a essa solução um cátion ou um ânion desse sal pouco solúvel, né, eu vou fazer o quê? Vou deslocar o equilíbrio na direção da formação de mais sólido, né, de um número maior de mols de sólidos. Princípio de Le Chatelier. Né? Acrescentem o cátion ou o ânion ao sistema, e o cátion ou o ânion, nesse caso, o íon comum ao sal pouco solúvel, é um dos produtos, por assim dizer, e ao acrescentá-lo eu estou deslocando o equilíbrio para a esquerda, porque eu estou dificultando a solubilidade. Né? Essa coisa de acrescentar à solução um íon comum para diminuir a solubilidade de um certo sal é, inclusive, um artifício muito utilizado, né? Em química preparativa, se você quer precipitar a quantidade máxima de produto ali que você pode obter, ou em química analítica, né? Qualitativa e quantitativa, sobretudo, se você quer precipitar um certo cátion para só então começar a precipitar um certo outro, fazer uma precipitação seletiva, né? E por aí vai. Bom, evidentemente o pH também tem efeito sobre a solubilidade, né? Exemplos típicos são o caso dos hidróxidos, né? Se eu tenho um hidróxido bastante solúvel em água, ou pouco solúvel, como seja, mas enfim, eu tenho ali íons hidroxila, vamos considerar aí apenas os muito pouco solúveis, né? Fica mais fácil aí atingir um estado de saturação, enfim, estabelecer um equilíbrio. Se íons OH-, né, estão aí entre os produtos, né, por assim dizer, né, são dissociados, enfim, durante a solubilidade, acrescentar OH- ao sistema vai dificultar a solubilidade desse hidróxido pouco solúvel. Ou se eu tentar dissolver esse hidróxido pouco solúvel numa solução que já é básica, numa solução que já contém íons OH-, eu estaria, é claro, dificultando, né, a solubilidade. E que os problemas aí ilustram, né, vale a pena parar, né, o vídeo, olhar o slide com calma para acompanhar, né, devagarinho os cálculos, é que se eu já tenho uma certa concentração, por exemplo, de íon hidroxila, quando eu vou expressar, né, produto da concentração molar dos produtos, que nesse caso os produtos são os íons, né, eu tenho que levar em conta a concentração de íons OH- que já há no sistema. Né? Bom, e nesse caso aí nós temos a ilustração, né? Cromato de sódio é acrescentado a uma solução na qual eu tenho nitrato de prata e eu precipito, então, cromato de prata. Né? Essa reação, inclusive, o cromato, né, de sódio e de potássio, inclusive, íons cromato, né, são utilizados como indicadores na titulação gravimétrica de íons cloreto por íons prata. Né? É um clássico, digamos assim, né, da química analítica quantitativa. Né? E, enfim, constante produto de solubilidade, a baixa solubilidade, o efeito íon comum, vamos ajudar a entender a questão da precipitação. E no caso aí, o que esse slide está a ilustrar é a aplicação em química analítica quantitativa, né, da precipitação seletiva. Né? Em princípio, ali no tubo de ensaio da esquerda, eu tenho 3 cátions, né, A, B e C. Né? Bom, se eu acrescentar um íon que precipita apenas o cátion A, precipito então o cátion A, né, formando um seu composto pouco solúvel, separo, por exemplo, filtração, depois acrescento um outro reagente que só precipita o cátion B, filtro, e fico apenas ao final com o cátion C em solução. Né? Mas qual o ânion que eu vou utilizar para precipitar o cátion A e qual o ânion que eu vou utilizar para precipitar o cátion B, nesse exemplo aí genérico? Bom, aí depende. Quem é o cátion A, quem é o cátion B, né? Quais sais pouco solúveis que ele formam. Posso ir num valor, uma tabela de constante produto de solubilidade, calcular as solubilidades molares e verificar qual é o cátion que é mais apropriado utilizar. Um cátion que forma com B um composto muito pouco solúvel, vou precipitar, forma com A, por exemplo, né? Um composto muito pouco solúvel, vou precipitar A, mas não vou precipitar B. E depois, quando fico só com B e C, então escolho um ânion apropriado para precipitar B e não precipitar C. Né? Bom, finalizando, né, o equilíbrio químico aí, nós vamos falar em Ka e Kb, constante de ionização para ácidos e bases fracas. Não falamos aqui nessa mini aula, mas como disse, ácidos e bases fracas, a gente está mencionando num vídeo à parte, né, ácidos e bases fracas e solução tampão. Né?
Mas, enfim, a constante de produto de solubilidade, que é um equilíbrio heterogêneo, né, está relacionado, enfim, é uma das principais constantes de equilíbrio, né, a ser calculada, a ser utilizada na prática. Lembrar que a constante de equilíbrio pode ser utilizada expressando utilizando os valores tanto de concentrações molares quanto de pressões parciais, se eu estiver trabalhando com gases, bem entendido. E Kp e Kc são intercambiáveis, né? Há uma equação para fazer essa interconversão. E fatores como pressão, volume e temperatura afetam, e concentração também, né? Afetam o valor da constante de equilíbrio, ou deslocam o equilíbrio, melhor dizendo, né? Não afetam diretamente o valor da constante, ou em verdade não afetam o valor da constante, né? Mas brincar, né? Manipular o equilíbrio faz com que o sistema se desloque em busca de restabelecer esse equilíbrio, restabelecer, né, o valor da constante de equilíbrio. Isso é dito lá pelo princípio de estar estabelecido, né, enunciado no princípio de Le Chatelier. Tá certo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. E como disse, né, como sempre, aqui é só para dar um sabor, é só para dar um pontapé inicial, e o que vai realmente nos trazer os conhecimentos e maiores esclarecimentos é a resolução de exercícios. Partamos para o livro. Obrigado e até a próxima, então.